um dia, todos nós não estaremos mais aqui. Isso é certo. Não sabemos o dia e nem a hora, mas um dia nós não estaremos mais aqui. Isso vale para todo mundo. Uma outra realidade também é certa para todos. O sofrimento. Também um dia iremos passar pelo sofrimento. Se já não passamos, porque na vida todo mundo sofre. Por isso que essas duas situações existenciais deveriam despertar em nós, visto que essas realidades sinalizam uma humanidade compartilhada, deveriam despertar em nós compaixão e respeito pelo sofrimento alheio. Jesus sentiu na pele, quando carregava a cruz, ou quando pregado na cruz, o escárnio, os risos, o deboche perante o seu sofrimento. E assim como aconteceu no tempo de Jesus, também tem acontecido nos momentos atuais, numa época de polarização esquizofrênica, o quanto é notório esse esquecimento da nossa humanidade compartilhada, que nos leva à não prática da compaixão, à não prática do respeito para com o sofrimento do outro, seja esse outro quem for. Todos nós, diante do sofrimento, somos dignos, deveríamos ser dignos de compaixão e respeito pela dor que sentimos, pelo sofrimento que passamos. E diante do sofrimento, nós somos chamados a, primeiro, fazer uma pergunta para descobrir a causa do nosso sofrimento. Por que sofremos? Por que estamos sofrendo? Cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui sabe o que está passando na vida. Cada um aqui sabe a cruz que carrega e quão pesada ela é, dia por dia, com o seu sofrimento presente. E diante desse sofrimento, recai para cada um de nós a seguinte pergunta: por que estou sofrendo? E se a resposta for, estou sofrendo por alguma opção equivocada que eu tomei na minha vida, por algum caminho errado que escolhi no afã de acertar, quando você se pergunta a causa e descobre que você sofre pelas suas escolhas equivocadas, ao fazer isso, você se encontra na mesma perspectiva do filho pródigo. Errei, pisei na bola, tinha tudo na casa do meu pai e estou aqui comendo a comida dos restos dos porcos, que os porcos estão comendo. Aquela passagem bíblica do filho pródigo que cai em si, é que ele percebe que a sua desgraça, o seu sofrimento, é decorrente das suas escolhas equivocadas. E quando a gente se faz essa pergunta e descobre que o nosso sofrimento é por causa dos nossos equívocos, vem a culpa, vem o arrependimento. E quando sentimos culpa diante dessa percepção que sofremos pelos nossos atos, essa culpa é boa, essa culpa é saudável, essa culpa é libertadora. Porque existe a culpa que paralisa, a culpa que te faz ver como uma pessoa incapaz, inútil, que não serve para nada, que está sendo castigada e merece passar por tudo isso e pronto. A vida acabou. Tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sofrendo é castigo de Deus, porque fiz tudo errado.
Minha vida agora não tem mais jeito. Essa é uma culpa que paralisa, que não faz bem. Agora, a culpa que nos faz bem é aquela que nos ajuda a reconhecer que sim, erramos. Sim, tropecei. Sim, pisei na bola. Mas na vida, quem nunca pisou na bola? Sendo assim, vou voltar para a casa do meu pai, como fez o filho pródigo. Vou fazer agora tudo diferente. Vou dizer para ele que eu errei, que eu pisei na bola, mas que eu quero acertar a partir de agora. Essa culpa faz bem a gente sentir, porque é uma culpa de alavancagem. É uma culpa que leva a gente a refazer o caminho. E se você veio para essa missa hoje, percebendo agora, diante dessa palavra, dessa reflexão, que essa é a natureza do seu sofrimento, e que você sente agora culpa no seu coração, utilize essa culpa como força motriz da sua mudança de vida, da sua conversão, da mudança da sua sorte, para uma nova vida que Deus quer te dar, uma vida de bênçãos, e não uma vida de quem vive como se achando castigado por Deus. Nós ouvimos no Evangelho, Deus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Então pare de se condenar, porque nem Deus te condena. O que Deus quer que você faça hoje é o quê? Vá para casa e mude de vida. Aprenda com esse tropeço, recomece, reescreva o próximo capítulo da tua vida. Entretanto, na vida da gente, às vezes o sofrimento, a causa dele, não é porque a gente procurou o sofrimento. Como eu disse, há sofrimentos que a gente procura, e quem procura, acha. Mas existem sofrimentos que a gente não procura, mas que ele vem, nem sequer bate a porta, ele invade a nossa vida. Sim, acredito que muitos aqui já passaram ou estão passando por esse tipo de sofrimento. Aquele que a gente não procura, mas ele nos encontra. Quando de repente você vai fazer um check-up e lá descobre o quê? Uma enfermidade que requer muita atenção. Quando de repente você está no seu trabalho e recebe uma ligação, volta para casa agora. Aquela pessoa morreu. Há sofrimentos na nossa vida que mexem com a gente, que a gente não procurou, mas vem. Quando de repente você ali se depara com alguém que te traiu, que te decepcionou, você não esperava por isso. Uma pessoa que te deu uma rasteira na vida profissional, você não esperava que aquele seu colega fizesse aquilo contigo, lá na empresa. De repente você não esperava que justamente naquela sexta-feira, final da tarde, você recebesse ali a tua demissão. Ah, minha gente, quem já passou por esse tipo de sofrimento sabe que derruba a gente. Parece que a vida nos dá uma rasteira. E o que fazer nessas horas que a gente é acometido de um sofrimento como este? Como o de Jesus. O que esse homem fez para merecer isso? O que esse homem fez? Ele passou a vida fazendo bem e recebeu a pior condenação dos homens, ser pregado numa cruz. Destino esse para os malfeitores, para os piores criminosos. Mas o que Jesus fez diante desse mal que infligiram a ele, diante desse sofrimento que ele não procurou, mas chegou até ele, o que Jesus fez foi rezar. Lá no Horto das Oliveiras, Getsemane, e disse o que para o pai? Pai, eu não queria morrer desse jeito. Eu não queria passar por isso. Estou com medo. Suou sangue. Se for possível, afasta de mim este cálice.
Jesus nos ensina que na hora que vem esse tipo de sofrimento, o cristão não vai encher a cara no bar. O cristão não vai se drogar. O cristão não vai querer se jogar numa ponte. O cristão reza. O cristão procura o Pai, procura Deus e desabafa, rasga o seu coração. Estou com medo, Senhor, desse tratamento que eu tenho que fazer, dessa quimioterapia. Meu cabelo vai cair. Vou sentir muitas dores. Estou com medo. E agora como é que vai ficar a minha vida? Meu marido morreu. Eu não trabalho. E as crianças? Como fica agora? É nessa hora que a gente tem que rezar, desabafar com Deus e no final dizer o que para Ele? O que Jesus disse: Pai, que seja feita a tua vontade. E quando a gente diz isso, quando Jesus disse isso, tenho certeza que apesar de ter suado sangue, veio aquela força que ajudou ele a seguir o caminho, a carregar a cruz. Mas foi fácil carregar a cruz? Não. Ele caiu no caminho. Quantas vezes? 3 vezes. E quantas vezes levantou? 3 vezes. Para indicar o que para a gente? Que mesmo o cristão, tendo fé, o caminho do sofrimento é árduo. Não será fácil. Pior seria se eu deixasse de vir à missa. Como eu ouvi essa semana, padre, depois que eu passei a ser mais de Deus, a minha vida agora é problema em cima de problema. O que está acontecendo? Imagine você passando por isso sem Deus. Se com Deus a gente sofre, porque até o filho dele sofreu, imagine sofrendo sem Deus, é muito pior. Uma coisa é certa, se no caminho a gente cai, a gente levanta porque Deus sustenta a nossa vida. Sim ou não, minha gente? Essa é a certeza que a fé nos dá diante do sofrimento. Aquele que tem fé diante do sofrimento não sofre como uma pessoa castigada. Ele sofre como uma pessoa amparada. Que a gente possa, então, nessa Santa Missa, ter a coragem de Jesus. É para enfrentar o sofrimento, Pai? É esse o caminho que eu tenho que enfrentar? Eu abraço a cruz. Então, pare de ficar só lamentando o seu sofrimento. Isso não te ajuda em nada. Já desabafou com Deus? Já chorou o que tinha que chorar? Então, enxuga essas lágrimas, levanta a cabeça e vamos à luta. Aguenta o tranco, ergue essa cabeça. Se tiver que fazer essa quimioterapia, faça. Se tiver que recomeçar a vida profissional, recomece. Se tiver que agora estudar, aprender alguma coisa para se virar nos 30, estude. Esse é o chamado que a Santa Cruz nos faz. Para a gente perceber que na hora que a gente está sofrendo, além de perguntar por que estamos sofrendo, vem a pergunta agora que ajudou Jesus a superar o sofrimento. Para que eu estou sofrendo? Para quê? Essa é a pergunta que eu te convido a fazer hoje. Diante do sofrimento que você está passando, que não é culpa sua, que chegou na tua vida arrombando a porta da sua vida, você tem que se perguntar, temos que se perguntar, para que estou passando por tudo isso? Uma coisa é certa, não é castigo de Deus. Se eu estou passando por esse sofrimento, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Deus tem algo para mim lá na frente. E se eu carregar essa cruz até o fim, como fez Jesus, e no final poder dizer o que ele disse: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito, está tudo consumado. A vitória é certa. Minha gente, eu já conheci pessoas como o padre, em fase terminal de câncer, que a gente rezava, pedia a cura, mas a gente sabe que não tem mais jeito.
e a pessoa morreu. E aí, Deus, onde tu estás? Não fez nada? Fez sim, fez sim. Porque eu fui testemunha de várias pessoas acometidas de câncer terminal e que morreram, mas foram fiéis a Deus até o fim. Está aí o milagre. Esse é o milagre. Esse é o milagre que Deus fez, de que mesmo passando por uma doença dessa, mesmo enfrentando uma crise financeira, mesmo tendo sido abandonada pelo marido, mesmo tendo perdido uma pessoa querida da família, eu não perdi a fé. Eu carreguei essa cruz, eu aguentei o tranco até o fim. Eis o milagre, eis o para quê que Deus me chama a enfrentar esse sofrimento, para que eu perceba quão grande é a minha fé. O que Deus é capaz de fazer comigo se eu aguentar até o fim. E termino dizendo, eu conheci uma pessoa cujo testemunho me lembra muito o que Jesus fez na cruz. Jesus foi capaz de transformar um símbolo de condenação, de morte, no símbolo do amor. A cruz para nós cristãos não é aquilo que representava no tempo de Jesus, símbolo de condenação para os piores malfeitores. Hoje para nós a cruz é o quê? O símbolo do amor infinito de Deus por nós. O que Jesus fez ao suportar o sofrimento da cruz foi ressignificar a própria cruz. Foi ressignificar o sentido do sofrimento, como eu aprendi indo na casa desse amigo, conhecendo a casa dele, vendo aquele jardim tão bonito na casa dele e dizendo para ele: que jardim bonito só tem aqui na sua casa. É, padre, é muito bonito esse jardim, mas nesse jardim, antes, havia uma piscina. E nessa piscina, certo dia, o meu neto morreu aí. Imagine o sofrimento para essa família. Imagine a dor dessa família. O que seria natural num caso como esse? Vender essa casa e nunca mais pisar ali. Mas existem pessoas cuja fé, que diante do sofrimento, transforma um lugar de morte no lugar de vida. O que outrora era uma piscina que sinalizava a morte, hoje é um lindo jardim. E assim eu convido todos nós nessa Santa Missa a olhar para esse seu sofrimento do tempo presente e a pedir a Deus: Deus me ajuda a transformar esse sofrimento que gera em mim medo, apreensão, me ajuda a transformar esse sofrimento num sinal de bênção, de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.